Olá, gente. Voltamos aqui para a gente conversar ainda sobre a 14133, essa nova lei de licitações e contratos e que tem gerado em muitas pessoas muitas dúvidas. Na verdade, em todos nós. A maior certeza que temos é que temos dúvidas. Mas a gente está no momento certo de ter dúvidas. É o momento em que a gente deve ainda construir esse novo ordenamento jurídico. E o ponto que eu queria conversar com vocês hoje é sobre recursos na nova lei de licitações e contratos administrativos. Esse tem sido um ponto que tem gerado algumas dúvidas. O que eu vou conversar com vocês aqui é sobre dois pontos específicos da parte relativa à licitação. Porque, como a gente sabe, o artigo 165 prevê lá, o artigo 165 da 14133, prevê hipóteses recursais que não dizem respeito só à fase de licitação. Ele prevê a pré-qualificação, prevê recurso para habilitação, prevê recurso para a fase de julgamento, mas ele também prevê recurso da anulação do contrato, aplicação de sanção e assim por diante. Não o 165, a aplicação de sanção, mas há essas hipóteses recursais no âmbito da Lei 14133. Pois bem, mas aqui o que eu queria conversar com vocês especificamente é no que diz respeito ao recurso para a licitação e da fase de julgamento, temática relativa ao julgamento da licitação e também no que diz respeito à habilitação. Eram esses dois pontos que eu queria bater um papo aqui com vocês. E aí eu vou chamar aqui para vocês compartilhar o nosso slide para que a gente possa conversar sobre esse tema. Bem, antes de mais nada, renovar o convite a todos para participar conosco do curso A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que será ministrado por mim e pelas professoras Tatiana Camarão e Cristiana Fortini. Esse curso será entre os dias 5 e 9 de julho, e neles abordaremos a nova lei desde a fase preparatória da licitação, a fase de planejamento, passando pela fase externa e também trataremos dos temas relativos à execução do contrato. Então, todos convidados aí para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos em relação à Lei 14133. Pois bem, e aí chegamos à redação que eu queria discutir com vocês, que é exatamente a que diz respeito à interposição de recursos nessa fase de julgamento e habilitação. Pois bem, a maneira pela qual o recurso será interposto, ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 165. E esse parágrafo 1º, então, fala aqui exatamente da interposição do recurso para a fase de julgamento e para a fase de habilitação. Então, o parágrafo 1º diz lá: quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas B e C do inciso 1 do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições. E aí, B e C é exatamente a fase de julgamento e a fase de habilitação. Pois bem, aí ele diz: a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão. Então, a gente aqui observa que nós vamos seguir o mesmo padrão que existe no pregão e no RDC. Haverá a decisão e o interessado em recorrer tem o dever de imediato dizer: eu tenho a intenção de recorrer. De imediato, dentro daquele tempo curto ali que é concedido pelo pregoeiro, Então, é dado um tempo razoável, obviamente, não é na mesma hora, eu quero recorrer, como todos nós sabemos. Pois bem, foi adotado esse modelo em que você manifesta imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer e depois você vem para a apresentação das razões recursais. Lembro, a lei não traz aqui o motivadamente, mas, obviamente, que isso está implícito, A apresentação do recurso deve vir
deve ser apresentada com uma motivação mínima, mas deve ter uma motivação. E aí ele diz, e o prazo para a apresentação das razões recursais, é o segundo ponto que eu queria ver com vocês, previsto no inciso 1 do caput deste artigo, que é de 3 dias úteis, será iniciado na data da intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, ou na hipótese de adoção da inversão de fases, prevista no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da ata de julgamento. Isso aqui tem gerado alguma dúvida, esse inciso 1, em algumas pessoas, e eu tenho recebido aqui algumas dúvidas e por isso resolvi gravar esse vídeo. Bem, as dúvidas elas dizem respeito, sobretudo, à interpretação desse inciso 1 conjugada com o inciso 2, porque o inciso 2 ele diz que a apreciação dar-se-á em fase única. Vamos então para os problemas que nos levam a ter dúvidas, né? E aí com as quais eu inclusive compartilho mesmo, porque a redação foi um tanto quanto problemática. Primeiro, a manifestação da intenção de recorrer. E aí vamos adotar aqui o procedimento regra, aquele em que segue o rito do artigo 17 caput, em que eu faço primeiro o julgamento e depois eu faço a habilitação. Nesse procedimento, o que é que a gente tem? A gente tem, com relação à manifestação da intenção de recorrer, a gente tem a possibilidade de, após a classificação das propostas, ter a intenção, quero recorrer do julgamento, e após a inabilitação ou habilitação. Algumas pessoas estão fazendo essa interpretação, ou seja, não seria como é no pregão, que é essa segunda opção que eu coloco agora aqui. Só haveria a interposição do recurso apenas imediatamente após a declaração do vencedor habilitado, porque é assim que a Lei 10.520 fala. Após a declaração do vencedor é que vem o recurso, a manifestação da intenção de recorrer, inclusive. E depois disso, segue o prazo para a apresentação das razões. Não haveria um faseamento em relação à manifestação da intenção de recorrer. Então perceba que esse modelo aqui que nós estamos falando, ele é um modelo, primeiro modelo, ele é o modelo do RDC, em que eu tenho a manifestação da intenção de recorrer faseada em mais de uma fase, em mais de uma etapa. Julgou a proposta, abre prazo para manifestar a intenção de recorrer. Quem manifestou, ok, vou passar para a habilitação. Faço a habilitação e abro de novo prazo para manifestação da intenção de recorrer. Depois de feita a habilitação, aí sim abre-se prazos para a apresentação das razões recursais. Bem, como a gente não tem uma clareza no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 165, muita gente está com essa dúvida se a gente vai ficar no modelo do RDC ou no modelo do pregão. Eu, particularmente, gente, espero que a gente fique com o modelo do pregão, né? Apesar da lei não ter dito isso, e é óbvio, né? A lei ela recebe muita influência do pregão e do RDC. Mas eu acho que do ponto de vista prático, no pregão principalmente, em que a habilitação ali não é tão problemática, eu não vejo razão para a gente ter esse faseamento, né, dessa etapa de manifestação da intenção de recorrer. Aí a gente vai então para o procedimento com inversão de fase do parágrafo 1º do artigo 17. Vamos lembrar que na nova lei, inclusive isso valeria para o pregão, você pode julgar, em regra você julga e depois habilita, mas seria possível haver a inversão de fase, aí eu já me refiro ao modelo da lei, inclusive o modelo adotado, é o nome adotado pela própria lei para fazer primeiro a habilitação, ela diz inverte a fase, porque a regra da lei no artigo 17 é que primeiro julga, depois habilita. E aí vem, procedimento, nesse caso, haveria imediatamente após a divulgação do resultado da habilitação ou inabilitação e imediatamente após a divulgação do resultado do julgamento. E aí eu concordo que no caso de haver a inversão de fase, aí sim
eu devo ter uma duplicação do momento de manifestação da intenção de recorrer. Se eu primeiro habilito lá antes de receber as propostas e os lances, aí sim, eu vou terminar aquela habilitação e vou dizer, olha, quem tem intenção de recorrer porque alguém foi habilitado e não deveria, ou porque você foi inabilitado. Enfim, é essa aí a possibilidade que a gente vai ter, e depois, lá ao final, você teria de novo, olha, julgou, e aí vem de novo, olha, eu tenho a intenção de recorrer. Mas por que é que eu penso dessa maneira? Porque, veja, aí é onde entra o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 165, que ele diz que a apreciação do recurso se dá em fase única. E ele não faz essa distinção para o caso em que eu tenho primeiro a habilitação, ou seja, em que eu tenho o procedimento excepcional, que é o procedimento com a inversão de fase, com a realização primeiro da habilitação. Gente, o que a gente está observando então é que a nova lei de licitações parece que trouxe a possibilidade de inversão de fase, ou seja, de mudar o curso do procedimento previsto no artigo 17, fazendo primeiro a habilitação para depois fazer o julgamento, mas ela manteve, mesmo nessa hipótese, a fase única de apreciação do recurso, como diz o parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 165. E aí eu chamo vocês aqui para a gente observar o segundo ponto. O prazo, para apresentação das razões recursais. A lei é clara lá no inciso 1 que no procedimento regra esse prazo é a partir da data de intimação da lavratura da ata de habilitação. Eu julgo e aí vou fazer a habilitação, termino a habilitação, é quando eu tenho a declaração do vencedor e abro o prazo para a apresentação das razões. Para mim, é aqui também, a partir desse momento, que eu digo, olha, quem tem intenção de recorrer que se manifesta. Sou defensor da gente adotar o modelo do pregão. Pois bem, e no procedimento com a inversão de fase do parágrafo 1º do artigo 17, aí nós vamos entrar numa questão problemática, porque a lei diz que esse prazo só começa a correr a partir do julgamento. O que dá a entender de que quando você levar a habilitação lá para a fase que antecede a apresentação da proposta e de lance, aí o que está me parecendo é que se alguém for inabilitado e apresentar a manifestação da intenção de recorrer, esse alguém só poderia apresentar suas razões após o julgamento da licitação. E, com isso, a apreciação do recurso também só seria lá ao final do julgamento da habilitação. Então, essa aqui é a grande questão que eu coloco. O recurso da habilitação será apreciado após o julgamento? Se assim for, gente, eu diria até que nós temos aqui uma malversação do tal do devido processo legal. O devido processo legal, ele é um princípio do processo e previsto constitucionalmente e que vale também para os processos administrativos. Não vou entrar na discussão aqui da natureza do procedimento licitatório, se é um procedimento ou se é um processo, mas o que importa é que aqui vale a ideia de que há de se desenhar um procedimento licitatório em que dê a oportunidade das partes defender os seus interesses. E quando a gente diz que, olha, eu vou habilitar primeiro para depois julgar, mas só vou julgar o recurso da habilitação após o julgamento, você está inviabilizando os efeitos desse recurso. Porque, vejam só, se assim for, vamos perceber que a autoridade que vai julgar aquele recurso, a autoridade superior, ela não vai estar ali munida da imparcialidade necessária para a apreciação desse recurso. E alguém poderia me dizer, mas por que, Rafael? Ora, porque ela vai estar ali viciada pelo desinteresse em dar provimento àquele recurso, tendo em vista o prejuízo
o custo de transação que ela vai ter se ela tiver de voltar àquela fase lá, né? Colocando o procedimento de novo numa etapa que antecede a apresentação das propostas e a apresentação dos lances. Então, e por que ela não estaria? Porque é um custo de transação imenso. Se eu habilitar esse licitante, que foi indevidamente inabilitado lá no início, eu vou ter que voltar o procedimento como um todo, e voltando o procedimento como um todo, vou ter que fazer tudo de novo, porque aí vem a apresentação de proposta, a apresentação de lance. E olhem só, se eu faço isso, apresentação de proposta, apresentação de lance, eu até vou macular a própria competitividade que já ocorreu. Os licitantes já conhecem a realidade das propostas de cada um, o que cada um está disposto a dar. Então, nesse sentido, não tem cabimento, né? É uma disposição que ele é até inconstitucional, porque ele não tem aí um recurso que tem a promessa de efetividade. Eu até coloco, e aí menciono aqui, o evento que houve da escola da AGU, em que eu participei em um painel juntamente com meus amigos Vitor Amorim e Ronaldo Corrêa, em que o Ronaldo colocava, olha, eu entendo que a lei coloca essa fase única mesmo quando há a inversão de fase, trazendo a habilitação para antes do julgamento. E eu falei, olha, Ronaldo, eu acho que isso não teria cabimento, dado o fato de nós aí estarmos prejudicando a própria ideia do recurso. E eu tinha uma ideia ali muito influenciada pelo RDC. E depois dessa discussão com o meu amigo Ronaldo, fui ler com mais cuidado esse parágrafo primeiro e chego hoje a que literalmente a lei, a letra da lei, dá muito mais a entender no sentido do que disse o meu amigo Ronaldo Corrêa. Porém, eu insisto de que nós precisamos fazer uma interpretação desse dispositivo que faça com que dê efetividade ao recurso previsto nesta licitação e que com isso garanta de fato o direito dos licitantes, dos empresários, de reclamarem no caso de uma eventual inabilitação antecipada no procedimento com inversão de fase. E vamos lá. A lei ainda diz, né, que o recurso tem efeito suspensivo. Nós temos o entendimento que só há recurso interposto, isso é uma discussão, mas há uma corrente que diz que só há recurso interposto a partir do momento da apresentação das razões. E aí, se há manifestação da intenção de recorrer, como é que fica? Esse recurso, então, vai ter efeito suspensivo quando? Após o julgamento, quando apresentar a razão, que o prazo para a razão só começa a correr lá? O efeito suspensivo também não vai ter efeito, porque olha o efeito que o licitante perdeu, já deixou de participar de todo o certame. O RDC, gente, ele preza por isso. O RDC ele tem fase recursal única, como é o pregão, mas ele diz, uma vez que eu inverto e trago a habilitação para antes do julgamento, para antes da apresentação das propostas e da apresentação dos lances, não. Eu não tenho a apreciação recursal única. Eu tenho a apreciação recursal da habilitação e depois, lá no final, tenho a apreciação recursal do julgamento. E assim porque é assim que o procedimento recursal vai ter efetividade. A ideia de trazer a habilitação para frente é exatamente de eliminar concorrentes que não tenham a qualidade necessária para apresentar boas propostas. E aí eu quero dizer que algumas pessoas têm defendido, não, mas e se o licitante puder então apresentar sua proposta e apresentar os seus lances nesse caso? Não vai ter efetividade trazer a habilitação para frente, antecipar a fase de habilitação. Não vai ter efetividade nenhuma, é melhor não fazer isso. A prevalecer essa interpretação, sabe o que é que eu sugeriria? Faça uma pré-qualificação ao invés de inverter a fase. Porque na pré-qualificação, sim, você vai pré-qualificar e aí cabe recurso da pré-qualificação, você resolve, deixa todo mundo pré-qualificado e aí sim parte para a licitação. É isso, gente. O vídeo é um pouco longo, mas eu acho que isso pedia.
Então, em minha opinião, eu acho que a gente não deve adotar aqui o modelo de manifestação de interesse faseada, né? Acho que a gente deve seguir o modelo do pregão e não o modelo do RDC, após a declaração do vencedor, e aí todo mundo manifesta a intenção de recorrer, seja em matéria relativa à habilitação, ou seja em matéria relativa ao julgamento da licitação, e também aí é que começaria a correr o prazo. Agora, invertendo as fases, aí minha opinião é que para garantia do devido processo legal, a gente interprete esse parágrafo primeiro, dando a ele o devido ajuste constitucional para dizer que, nesse caso, a apreciação do recurso é faseada, seguindo aí sim o modelo do RDC, que eu acho que é bem mais adequado, né? Embora a lei parece-me que não tenha prestigiado esse pensamento. E se for isso que vale, o que eu tenho para dizer é: faça uma pré-qualificação e não inverta a fase. Pré-qualificação, obviamente, restrita a pré-qualificando, e a licitação que virá em seguida tem que ser restrita aos pré-qualificados. Enfim, algumas sugestões para a gente aqui continuar nesse caminho de construir um novo ambiente de contratação pública no Brasil. Forte abraço a todos e até a próxima.